Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas ao podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. E depois de um tempo, vários meses na verdade, em que o podcast esteve parado, vai finalmente regressar e eu hoje estou à conversa com o Pedro e a Rita, que também são conhecidos como Family Around the World, porque este casal, juntamente com as suas duas filhas, já fizeram 2 viagens de volta ao mundo. Uma apenas os dois e outra com as 2 crianças. Espero que gostes deste episódio, da minha conversa com o Pedro e com a Rita, e boas aventuras! Olá Pedro, olá Rita, como é que vocês estão? Olá Catarina, estamos ótimos. Sim, ótimo, ainda bem, ainda bem. Olha, para quem não vos conhece, querem começar por se apresentar? Claro, posso começar eu? Força! Eu chamo Rita Deco Mota, sou açoriana, nascida na Ilha de São Miguel, sou mãe de 2 meninas, a Mariana e a Beatriz, casada com o Pedro, e vivemos em Lisboa e temos uma paixão muito invulgar, que é fazer viagens de volta ao mundo. Boa, boa. Pedro, força! Eu sou o Pedro, tenho 48 anos, não sou açoriano, sou lisboeta, com quase todas as costelas alentejanas, e cruzei-me no caminho da Rita e pronto, levei-a para esta paixão maléfica das voltas ao mundo. Muito bem, muito bem. E é sobre isso que nós íamos falar hoje, não é? Sobre essa vossa paixão pelas voltas ao mundo. Querem explicar um bocadinho melhor em que é que isso consiste, essa paixão? Olha, isto começou quase como uma brincadeira. Nós fomos passar um fim de semana a Santarém. No dia estávamos a recordar esta história. Fomos passar um fim de semana a Santarém em 2012 e eu decidi partilhar com a Rita, fomos só os dois, e decidi partilhar com a Rita que tinha um sonho de criança de dar uma volta ao mundo e que ia fazer 40 anos naquele ano e que se calhar estava na altura de meter os pés contra a parede e dizer, pá, é para fazer. Sim, tirar o sonho do papel, não é? Nem que o fizesse sozinho, se fosse, porque eu achava que não era uma coisa que a Rita fosse gostar, achei que ela ia dizer que eu era maluco, pronto, e a coisa começou assim. Claro que a primeira reação dela foi espetacular, que foi, pá, bora, vamos lá, o que é preciso fazer? E foi assim que começou. Hoje, como a Rita costuma dizer, nós não nos imaginamos a fazer férias que fazíamos naquela altura, de ir uma semana para um só destino, parece que fica enfadonho, não, mas e agora? E a seguir? Onde é que vamos? E criámos um estilo diferente de viajar, uma forma diferente, da qual não conseguimos abdicar agora. É muito por aí. E então, como é que é assim essa diferença? Portanto, vocês antes se calhar iam uma semana para um sítio e estavam só lá, e agora como é que vocês fazem? Nós antes, eu pelo menos, eu falo por mim, uma pessoa trabalha, pensa nas férias, olha, vamos 10 dias a Cabo Verde. Resort, descansar, praia, sol, não ter que cozinhar, não ter todo o descanso, ou então conhecer uma cidade, passear pela uma cidade, no máximo 2, mas sempre tudo muito reduzido a um período de tempo um bocadinho mais curto. As viagens de volta ao mundo, porque incluem muito mais países e cidades, são um bocadinho mais longas. Nós usamos as nossas férias todas no ano em que fazemos a volta ao mundo. E na primeira fizemos 30 dias, na segunda já fomos aos 35. Pois. Usamos as nossas fériasinhas todas, poupamos férias de anos anteriores até ao ano que vamos viajar, portanto temos imensos truques para chegar ao ano da viagem de volta ao mundo e podermos ter o máximo de tempo, que no nosso caso são os 35 dias, porque de facto estar fora dos empregos mais de um mês, eu acho que dá direito a despedimento. Mas Exato, exato. E depois temos as miúdas na escola, pronto. Portanto, as nossas viagens de volta ao mundo são assim de 35 dias. Ok. E são viagens dinâmicas, rápidas, mas o suficiente. 3, 4 dias em cada sítio e saltamos para outro. E como é que vocês fizeram o primeiro planeamento da vossa primeira viagem assim de volta ao mundo? Portanto, vocês sabiam que tinham aquele tempo, não é? Como é que vocês escolheram os sítios? Como é que foi todo esse planeamento, toda essa gestão? Olha, o método é muito parecido com o que temos hoje em dia. Nós pensamos em coisas que gostaríamos de... O mundo é muito grande, não é? É, sim. Não é novidade para ninguém. Quando falamos do itinerário de uma volta ao mundo a alguém nos diz logo, e porquê é que não foram ali? E porquê é que não vão acolá? Boa, eu gostava, mas não dá, não há tempo, não há mais dinheiro, o que quer que seja. Nós começámos por pensar em sítios que gostaríamos de estar, seja porque eram muito longe, pelo nosso imaginário, pensámos logo na Austrália,
pensámos a caminho da Austrália, o que é que faz sentido ver, para onde é que faria sentido ir. Eu sei que em determinada altura começámos a pensar que íamos fazer uma volta ao mundo, mas que havia 2 pontos principais na volta ao mundo. O primeiro era fazer uma viagem na Gold Coast australiana de caravana e podemos viver as emoções australianas em primeira mão, com pranchas de surf e coisas assim. Já agora nós não vamos fazer isso. Mas vamos lá. E era viver como vamos aprender no sítio certo. Sim. E o segundo ponto era fazer a Rota 66. Primeiro não há tempo para isso. Um mês é muito a correr. E isto, às tantas coisas, é redutor. Mas decidimos fazer o desenho da volta ao mundo passando por estes pontos. Fizemos Londres, Singapura, Bali, até chegar à Austrália. Não fizemos a Gold Coast de carro, mas parámos na Barreira do Coral e voámos até Sydney. Depois fomos até o Havaí e fizemos de avião a Rota 66. Los Angeles, Las Vegas e Chicago. Fica para outras núpcias fazermos a Rota 66 de carro, acho que é uma coisa bem mais gira de se fazer, com 30 dias ainda por cima. Pois, claro. É curto, mas é engraçado ver, quando fala de uma volta ao mundo, os destinos vão naturalmente aparecendo, porque como estamos a dar a volta ao mundo, os destinos ficam mais próximos. Se eu pensar ir de Lisboa ao Havaí é uma coisa, se eu pensar ir da Austrália para o Havaí é outra. Claro, Estou mais perto. Isso é quase um jogo. Nós começamos, vamos para onde? Ok, começamos a escolher. É tipo pipocas a aparecer. Há uma primeira fase de sonho, é marcar. Depois é perceber se é realista, se há voos, se não há, se é fácil entrar, se não é fácil entrar. É mais ou menos assim. Nós depois vamos afinando. E depois ainda vem a parte em que nós pesquisamos sítios e há destinos que depois ou caem por algum motivo, ou entre outros, cobrimos qualquer coisa. É um bocadinho uma evolução. Nós... esse trabalho todo de planeamento, até que fechemos um itinerário e depois comecemos outro tipo de planeamento que é financeiro, os destinos mudam muito. Ok, pois. Mas então quando vocês vão, já têm o itinerário pensado antes, não é? Não é, por exemplo, vamos pensar no primeiro ou no segundo destino e depois pensamos no resto a partir daí. Não, vocês já logo no início pensam logo em todos os sítios que vão. Há uma razão muito forte para isso. Nós temos 35 dias. Exato. As nossas viagens são de estadias muito rápidas, nós temos 3, 4 dias em cada sítio, às vezes até um bocadinho menos, acho que nunca tivemos mais do que 4 dias, e é uma forma de fazer a viagem muito rápida mesmo, viver várias culturas e estar sempre em andamento, e se corremos o risco de, quando queremos sair de um sítio para o outro, ou não haver um avião, ou não haver uma ligação naquele dia, de repente comprometemos todo um conjunto de coisas que nós gostávamos de fazer, portanto nós preferimos levar marcado à partida, com algum grau de liberdade, mas nunca nas deslocações. As deslocações têm que ser otimizadas, mesmo algumas viagens serem feitas à noite para otimizar o tempo que se demora de um lado para o outro, tentar não fazer uma viagem muito longa a meio do dia, porque é um dia completamente... Fica perdido. Há outra questão que é, nós para fazer esse tipo de viagem, nós temos que poupar, e para poupar temos que saber poupar quanto. A parte do planear, nós quando pensamos em hotéis, em aviões, em o que é que queremos fazer, nós tentamos planear ao milímetro para que possamos poupar em conformidade, e quando nós fazemos a volta ao mundo já a fazemos financeiramente viabilizado. Isto para nós é um descanso, porque nós fazemos estas viagens poupando, exclusivamente com os nossos vencimentos, portanto é através de um método de poupança, de planeamento e poupança, portanto é importante para nós termos as coisas marcadas, e é como o Pedro diz, que são muito poucos dias, parece muito 35, é mais do que o normal, não é? Os tais uma semana, 10 dias, mas continua a ser pouco para uma viagem de volta ao mundo, claro. Não dá para estar para grandes liberdades. O nosso dinheiro, Santos manteiga durante 3 dias. Não é bem assim, porque temos duas crianças à nossa carga. Não é? Pois. Para nós, e até tem muito a ver com o nosso perfil, há muita gente que viaja sem coisas marcadas, nós até psicologicamente sentimos melhor e usufruímos melhor das coisas com as coisas marcadas. É uma opção. Sim. Não, eu percebo isso perfeitamente, porque eu fiz o Interrail pela Europa e também fui com as coisas marcadas, exatamente por causa disso. Para já porque eu só podia ir em agosto, que seria a época alta, portanto encontrar sítios decentes e baratos era complicado na altura, portanto fui logo com tudo marcado por causa disso. E depois porque é um descanso adicional, não é? Dá para aproveitar melhor os sítios onde estamos. É um descanso, sim, sem dúvida. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu conheço pessoas que vão sem hotéis marcados e que passam as primeiras 4, 5 horas do sítio onde estão à procura de hotéis. E isso para nós é uma perda de tempo.
Portanto, é verdade que dá-nos menos flexibilidade, se calhar até gastamos mais dinheiro, porque se chegássemos lá havia coisas mais baratas. Mas há coisas que... Mas eu nunca experimentei o contrário, portanto não posso falar. Sim. Até porque eu nunca me imaginei a fazer viagens de volta ao mundo e cá estou eu, não é? nesta vida de viagens de volta ao mundo. Portanto, quem sou eu para dizer que gosta ou que não gosta, até experimentar. Mas que me dá conforto ir com tudo marcado, dá. Sim. Nós gostamos, até porque quando nós estamos neste processo de procurar e de escolher, afinamos muitas coisas sobre os destinos. O Pedro é que diz, nós ao planearmos a volta ao mundo, damos a volta ao mundo 500 vezes antes de a darmos. Porque de facto nós aprendemos muito, não é? Quando tu vais ver os hotéis, a cidade, vais pesquisar a rua X, o ruído, às vezes há um conhecimento sobre aquele sítio já muito engraçado. Claro. E traz-nos bastante conforto. Além de giro, traz-nos conforto. Sim. Olha, e vocês não sentem depois desses 30 ou 35 dias, como andam sempre a correr, digamos, não é? Ficam 3 dias no sítio, depois mudam, não sentem que depois precisavam de férias das férias? Não vêm cansados de toda essa alteração? Essa é talvez a maior surpresa que nós podemos ter. Primeiro, férias são férias. Segundo, nós não andamos sempre a correr. Ok. De facto, mudarmos de sítio não implica ser cansativo. Estamos de férias, não há stresses, não há nada dessas coisas. O que nós aprendemos é que fazemos um reset tão grande, mas tão grande que nós esquecemos tudo. Ao fim de um mês, sem trabalhar, sem pensar no trabalho, foi feito efetivamente um reset. Não há cá cansaço. Não apetece é voltar a trabalhar. Isso é que é difícil. Há uma série de truques que nós aprendemos com o tempo. Falámos com outras pessoas que têm a ver com as malas, forma de fazer malas, de abrir malas, mais eficientes, para não termos de estar com aquela chatice de ei, lá vamos nós fazer a mala porque amanhã vamos apanhar outro avião. Não, há alguns truques que nos ajudam a passar por isso de forma perfeitamente natural. E depois o entusiasmo de ir conhecer outro destino no dia seguinte é tão grande que não há nada de mau. Não, Catarina, até o quarto, nós elogiamos, até o quarto. Vamos ver qual é o nosso quarto, vamos ver cada bem, vamos ver, tudo é giro. E encontramos aqui um número que eu acho que é confortável para isso, que são os tais 3, 4 dias. Em cada sítio, sim. Aliás, há sítios onde um dia chega, depende do que é que tu queres ver, mas aquela média de 3, 4 dias por destino é o suficiente, E depois também temos a preocupação ou o cuidado, ou tentamos que aconteça, que é alternarmos destinos, cidade com praia. Traz vantagem que é as cidades maravilhosas, é um bocadinho mais, andas mais, é um bocadinho mais cansativo. O destino a seguir é um destino muito cool, de chinelo, de praia, tentamos alternar mais ou menos os destinos desta forma. E funciona. Facto, e nós já fizemos sozinhos, mas também já fizemos com as miúdas e nunca sentimos cansaço, até pelo contrário. Chega ali ao 3º, 4º dia, já está tudo entusiasmado, vamos conhecer o próximo destino. Vamos para o próximo sítio. Sim. Tocaste aí num ponto que eu queria abordar, que tem a ver com essa questão de viajarem com as vossas miúdas, não é? Portanto, uma coisa é planearem vocês os dois, outra coisa é planearem tendo em conta mais 2 pessoas extra. Quais é que são assim as diferenças e como é que elas reagem a toda esta questão das viagens de volta ao mundo? Se calhar a diferença mais importante é a financeira, não é? Portanto, é metade das pessoas a ganhar, o dobro a consumir. Pois. Essa foi a principal diferença da primeira volta ao mundo que fizemos deles para a segunda em 2018 e para a terceira que vamos lá para o ano. Mas tem sido um crescimento giro delas desde que nós voltámos em 2013. Elas começaram a pensar logo na próxima, nós começámos logo a poupar para a próxima e uma das coisas que nós dissemos é que, tudo bem, então em 2018 vocês vão escolher o itinerário. Claro que nós tentámos condicionar algumas coisas em função de coisas da nossa experiência, do que nós sabíamos, mas tentámos que elas se envolvessem desde cedo em tudo, desde a preparação, com o nível de envolvimento que elas podem ter. Na altura, em 2013, a Beatriz tinha 8 anos e a Mariana tinha 10 anos. Começar a preparar, a dizer assim, olha, vamos preparar uma volta ao mundo para dar daqui a 5 anos, não é uma coisa que funciona muito bem com uma criança, mas havia sempre atividades para fazer, até ao nível financeiro. Nós dissemos, vamos ter que poupar X dinheiro em X tempo, e elas também se envolveram nisso. Elas sabiam que se queriam comprar presentes, se queriam comprar lembranças, tudo parte disso iam ser elas a fazer. Portanto, isso foi uma coisa engraçada, foi uma atividade muito gira de envolvê-las. Lembro-me que tu fizeste uma caixa, lembras-te, que forraste, faz motivar crianças, não é? Claro. Uma caixa alta, forrada com imagens dos destinos que giro. que nós íamos passar. Aquilo foi o nosso milheiro caseiro. Então, contribuíam todos para ali.
até foi um estímulo engraçado. E elas chegavam ao fim do dia e diziam assim, pai, já puseste o dinheiro de hoje, porque nós o que fizemos foi estabelecemos uma quantia que todos os dias tínhamos, aquelas moedinhas que chegam Sim, ao sim, fim do sim. dia, nós esforçámos a ter essas moedas disponíveis. E isso era uma parte do orçamento. E elas envolveram-se nessa dinâmica e foi muito giro. Claro que hoje não tem nada a ver com as idades que elas tinham na altura para as idades que têm hoje. Hoje elas são parte ativa nas coisas que nós fazemos. Nós o que fazemos é destino a destino, até distribuímos tarefas. Olha, Beatriz, tu ficas responsável por conhecer um bocadinho melhor o que é que nós não podemos deixar de fazer ou ver em Istambul. Mariana, tu ficas com Kuala Lumpur. E isto cria envolvimento. E depois elas trazem ideias para cima da mesa. A Mariana, ainda por cima, porque é uma miúda muito mais ligada à natureza e à terra e é vegetariana, tem logo outras preocupações ao nível do planeamento. E isto tudo junto é uma salada espetacular. Nós temos as nossas sessões de brainstorming, percebermos o que fazer e como fazer, que são giríssimas. Deve ser muito engraçado. E depois quando vocês fizeram a viagem, portanto a última que vocês fizeram foi em 2018. Sim. Como é que foi o vosso roteiro nesse ano? Olha, em 2018 nós saímos de Lisboa para Istambul, fomos com um casal amigo nosso até Istambul. E foi uma das inovações que fizemos nesta viagem, foi muito gira. Quem sabe se não faremos o mesmo em 2022. Mas em 2018... Estamos a desafiar. Em 2018 nós fomos com um casal amigo até Istambul. Eles depois voltaram para Lisboa, mas nós continuámos. Portanto, fizemos Istambul até Kuala Lumpur. E em Kuala Lumpur furámos aqui um bocadinho o esquema, porque em Kuala Lumpur nós só tivemos uma noite. Nós, de facto, o que queríamos era ir às torres. Chegámos à meia da tarde e saímos no dia a seguir, depois do almoço. Kuala Lumpur, depois fomos para Langkawi, que é uma ilha na Malásia lindíssima, que nós não conhecíamos, que foi uma sorte, foi uma sugestão. E pronto, foi espetacular. Depois fomos para Tóquio. Voltámos ao Havaí, portanto fomos ao Honolulu, nós quisemos muito mostrar o Havaí às miúdas, porque eu tinha estado com a Rita em 2013, portanto foi o único destino que repetimos. Depois fomos para San Diego, baixámos até ao Peru, fomos a Cusco, tivemos um dia em Cusco para nos habituarmos à altitude, depois subimos até Machu Picchu. Fizemos o Inca Trail, portanto demorámos mais algum tempo, depois fomos até Buenos Aires, fomos para as cataratas do Iguaçu, vimos o lado argentino e o lado brasileiro, terminámos a viagem no Rio de Janeiro, onde voltámos para Lisboa. De samba, para ver se nos dava energia para retomar a vida normal. E qual é que foi, assim, de todos esses sítios, aqueles que vocês gostaram mais e aqueles que sentiram que as miúdas também gostaram mais? Ou é assim difícil de dizer um? Pois, essa pergunta também nos fazem muito e todos nós respondemos sítios diferentes e tem muito a ver com experiências. Por exemplo, falando das miúdas, a Mariana, por exemplo, adorou San Diego, adorou pela energia, pelas pessoas, portanto depende muito do motivo. Todos estes sítios são muito diferentes. Há sítios que, há sítios que eu voltaria, outros que não, porque acho que chega uma vez, como Las Vegas, já lá fomos, está visto, está picado. Está bom, está vez. E há outros que me apetece voltar, e como foi o caso do Havaí, nós temos preferências diferentes, mas não por coisas assim muito fortes. Alguma coisa nos tocou, mas varia muito. No meu caso, eu gosto muito do Havaí. Não, eu até deixei numa ilha, portanto não sei se há uma ligação de coração, não sei o que é, mas eu gosto muito do Havaí. A Mariana aponta sempre San Diego. A Beatriz diz de tudo o que está em Langkawi, e eu acho que tem a ver com a forma contraída como nós andávamos naquela ilha. Nós ficámos é tudo muito barato, né? Ficámos num alojamento em cima da praia, saía e ia fazer muita liberdade, sabes? Sempre descalços, a água ali depois as temperaturas, a temperatura da água, ela nunca tinha experienciado uma coisa assim, a água estava quente. A temperatura do nosso corpo. Do corpo, pois, sim. Ficávamos até à noite, sabes? Como a água nunca aquece, elas ficavam até de noite. É uma liberdade diferente. Para aquela idade, faz toda a diferença. Claro. Então, estas preferências também vão mudando, não é? Com a idade. Adorei a ida a Machu Picchu por bons e maus motivos. Não correu como nós queríamos, mas acabou por ser uma história muito gira para contar e uma experiência inesquecível. Portanto, eu acho que esta alternância, como a Rita dizia há pouco, esta alternância entre cidade, campo, praia, isto faz parte e nem tudo tem que correr bem, não é? Às vezes temos que ter os nossos dissabores, mas pronto, é assim, um mês. Por exemplo, na primeira volta ao mundo que fizemos, a Austrália e a última Chicago,
foram Sydney e Chicago, até à data, são cidades que me marcaram imenso. Ambas, eu viveria em ambas, talvez mais Chicago do que Sydney, porque Sydney fica do outro lado do mundo, mas são cidades maravilhosas. Depende, todos os sítios, eu talvez, o único que, já fomos 2 vezes a Los Angeles, Las Vegas é aquele que, pela sua especificidade, eu já vi e está bem. E está visto, pronto. Não repito. O resto, talvez, o resto tem margem para se repetir. Só que como dissemos no início, o mundo é tão grande, vamos ver outros sítios, vamos explorar outros destinos. A próxima volta ao mundo está ali muito pela parte asiática. Vamos ver. Ok. Mas é difícil, não é? Pois, claro. Quanto mais tu conheces, mais difícil se torna ver um sítio de eleição. Sim, é verdade. Porque depois começamos a ter várias experiências em vários sítios, também depende do nosso estado quando estamos naquele sítio, não é? Por isso é que acaba por ser uma coisa tão pessoal. Pedro, estavas aí a falar na questão da história de Machu Picchu, queres contar o que é que aconteceu? Eu estava entusiasmadíssimo com a subida a Machu Picchu. Eu era talvez a pessoa que, quando falávamos da nossa volta ao mundo, sacava logo de um vídeo da experiência que nós íamos ter em Machu Picchu. Nós contratámos um serviço de fazer o Inca Jungle Trail de uma forma um bocadinho diferente. Com rafting, com bicicleta, íamos fazer a Estrada da Morte. Hoje olhamos para trás e pensamos, em 2018, a Beatriz tinha 13 anos. Nós não somos propriamente assim aquelas pessoas que andam de bicicleta todos os dias. Olha, mas ela preparou-se imenso. Para aquilo. A Estrada da Morte, o nome é chato, não é? Mas a Estrada da Morte é só porque é uma estrada estreitinha e é descer. Exato, sim. Aquilo é tudo perigoso, não é? A Estrada da Morte. Mas estávamos entusiasmados, as miúdas, eu, a Rita um bocadinho. E o que é que aconteceu? Chegámos a Cusco no dia anterior e tínhamos o briefing. Fui eu e a Beatriz. Eu fui com uma das miúdas, a Rita ficou com a outra, estavam a passear pelo meio. E quando lá chegámos, fomos confrontados com a notícia de que aquele tipo de atividade já não se podia fazer porque era perigoso. E eu, olá, perigoso? Mas porquê? Não dá, não sei o quê. Entre as justificações, não era uma época de chuvas e os rios não tinham muito caudal para fazermos a parte do rafting, a bicicleta não era muito aconselhada, e isto era mentira, porque depois nós, quando fomos durante a viagem, vimos outros grupos com as bicicletas em cima, com os barquinhos, e disse, mas afinal, isto estava a fazer. Mas pronto, já era tarde demais. Eles apresentaram-nos uma alternativa, que era fazer o Inca Jungle Trail da forma normal. Há muita malta que faz isto, e isto faz parte dos programas, que é fazer a pé. E nós não somos... normal, entenda-se a pé. Sim, exato. Nós não somos malta de hiking, de caminhadas na montanha, não é a nossa praia. Fazemos às vezes, mas não é a nossa praia. E estamos a falar de percursos a subir muito... escarpas complicadas, muito altas e perigosas, sem qualquer segurança e com 2 crianças. Falar de, no mínimo, 12 a 15 km por dia. Eram 3 dias. Foi duro. O primeiro dia ainda passou bem, porque parámos lá no meio de uma aldeia, vimos animais, fizeram-nos umas pinturas, e quando chegámos ao fim ficámos num hostel muito giro, fomos recebidos com umas bebidas e umas músicas, foi giríssimo. No dia a seguir, aquilo que o comum dos mortais faz de comboio, que é ir fazer uma viagem de 10 km de comboio até Águas Calientes, que é a última localidade antes de subir até Machu Picchu, nós fizemos a pé ao lado da linha do comboio. Sim, tinha uma gravilha fininha. Espetacular. Nós não tínhamos informação nenhuma, não tínhamos calçado próprio. Não tinham nada. A gente sempre as pedrinhas todas no pé. Porque deixa-me acrescentar um pormenor. Nós juntamos um grupo claramente habituado a fazer esse tipo de atividades mais exigentes, super fit. Já tinham feito várias coisas para este mundo fora, já tinham trepado 300 coisas pela vida. E nós ali, uma família de 4 com 2 crianças, estás a ver, a fazer aquilo. Portanto, a Mariana, às tantas, também sentia-se mal, porque estavam elas todas fit e tudo a andar, e ela cada vez mais para trás. Pois, começou a sentir que não estava a conseguir acompanhar, não é? Quando chegávamos a Águas Calientes, ainda tínhamos que fazer uma subida de escadas, que são 500 e tal metros de desnível, são 2000 e tal de grau. Ela não está em condições, ela não vai conseguir fazer, portanto eu preciso de uma alternativa. E ele, pois, mas o grupo... é isto que o grupo vai fazer e tal, então olha, nós não vamos, eu tenho muita pena, mas chegámos até aqui, não vamos subir até Machu Picchu. Mas o grupo não se pode separar, dizia ele. E nós dissemos, pois, mas é a minha filha, eu não vou deixar que a minha filha vá sofrer a fazer aquilo, portanto vamos ficar os 4 cá em baixo.
E ele arranjou-nos uma alternativa. Disse, então tudo bem, vocês passam mais 10 minutos a pé até à localidade, têm que se pôr na fila do autocarro, compram o bilhete. Nós não íamos preparados para isso, levávamos dinheiro à conta para um bilhete, portanto, de ida só. Portanto, os 4 tínhamos um bilhete de ida, portanto, para descer já teríamos de descer, mas assumimos que para descer não haveria problema. Sim, seria mais fácil. E o que é certo é que de facto a coisa acabou por correr bem. Depois até foi uma coisa engraçada que a Rita, quando nos sentámos, a Rita sente no bolso do casaco uma coisa que nós tínhamos comprado quase que obrigados no aeroporto quando chegámos, foi um saquinho de repousados de coca, que era uma coisa que eles usavam muito lá para lidar com a altitude. Todos bebem chá de coca, repoussado de coca, e nós rimos, olha, isto é droga, não é? Além disso, sabe muito mal. Eu guardei aqui no bolso, eu comprei só porque sim. Horrível. Eu acho que foi psicológico, tu beber repousados de coca, e esta pessoa super contente. Ela cantava, ela batia palmas, ela era a primeira da fila, ela que descia aquelas escadas. Resultou, foi impecável. Não, um passeio longo, nós acabamos sempre à noite. A experiência é fantástica. Aquilo que nós vamos aprendendo com estas coisas é a necessidade de pesquisar um bocadinho mais. Porque, de facto, depois, quando eu fui pesquisar, percebi o perigo, talvez teria levado outro calçado. Nós não íamos fazer. Nós não íamos. Pois, sim, vocês iam fazer outras atividades pelo caminho, não é? Ia ser um bocadinho diferente. Pois pronto, essa foi a história de Machu Picchu. Sim. E dos repousados de coca, dados a uma criança. Mas pronto, mas quando chegaram lá valeu a pena toda essa passagem toda. Sim. Lá já só havia os lamas à frente. Sim. Não, aquilo é magno, era uma pena se não tivéssemos arranjado Maldiva. É claramente uma das maravilhas do mundo. E tem uma história que faz. Sim. Valeu tudo o sacrifício, sem dúvida. Fantástico. Até foi mais engraçado, ficamos com a história. Pois, exato, ficam com a história, assim. Vocês estavam a falar de sabores que às vezes acontecem, não é? Tiveram assim uma parte. Houve assim outro que vos tenha acontecido durante a viagem? De sabores, não. Okay. Acho que não tivemos uma coisa. Olha, arrependi-me de vir aqui. Claro que já nos arrependemos de entrar num restaurante, já nos arrependemos já perdemos um avião, que é chato, porque depois é preciso toda a remarcação. Pois. Já tivemos, são 30 dias todos juntos. Às vezes há ali 1 ou 2 horas em que a malta se chateia e depois discute com o outro, mas uma das coisas que aprendemos foi resolver rápido, porque senão aquilo não vai valer a pena. Pois. Resolver muito rápido. O crescimento das nossas filhas tem sido incrível nesta matéria, porque o que nós aprendemos em modo de superação, não é? Portanto, eu não sou mais importante do que o grupo, e nós somos um grupo de 4. O grupo é o mais importante, eu posso ter a minha opinião e posso ter os meus momentos, mas também temos momentos para nos afastarmos e o fim do dia, cada um com os seus telefones, se quiser, faz parte. Portanto, de sabor, não. Uma outra coisa que pode ter corrido menos bem, mas isso faz parte da experiência. Sim. Eu acho que correu muito bem. Eu tinha algum receio, eu não vou chamar receio, que nós não somos nada, nós somos muito práticos, mas sim. Não deixamos de levar 2 crianças pelo mundo fora, correu claro. Muito. Nós tínhamos feito no ano anterior uma road trip pela Califórnia, o que já deu para perceber, para afinar, foi mais isso, para afinar algumas questões, elas sentiram na pele, muito pela resiliência. Eu acho que também isto foi importante para depois, no ano seguinte, quando fizemos a volta ao mundo, notou-se frutos daquilo que elas aprenderam e desenvolveram na road trip pela Califórnia, que foi uma viagem exigente. E sim, elas melhoraram muito, inclusive na relação delas como irmãs, nós notamos uma diferença muito grande. Foi muito positivo, aprende-se muito, elas cresceram imenso em várias competências, foi muito giro de se ver, muito giro. Sim. Claro, ganharam um bicho. A mais velha já fez 18 anos e se pensas que nos larga o pé, não larga. Não larga, pois. Iria ser este ano, não foi por causa da pandemia, mas para o próximo ano já disse, claro que vou com vocês. Vai à próxima viagem de volta ao mundo. Sim. Elas não ficaram com pena de não ter ido com vocês na primeira? Não foi programado dessa maneira, nós não tínhamos a experiência que temos hoje. Certo é que mal chegámos, elas perguntaram quando é que tínhamos de fazer connosco. Mas sabes, nós sempre fizemos as nossas escapadelas e elas cresceram com este hábito. Eu nunca tive problemas nenhuns em mandá-las para os avós, até acho super saudável. Eu tenho os meus pais nos Açores, os avós, os pais do Pedro na Ericeira, portanto nós distribuíamos e é bom, é saudável mandar minutos de férias. Claro.
sair um bocadinho dos pais, até para retemperar um conjunto de coisas, é bom. E nós já fazemos, há montes de escapadelas que fazemos só eu e o Pedro, e elas não vão. E elas também tinham outra idade ainda, não é? Pois. Eram miúdas muito mais pequenas, nem tinham bem noção do que era, e perderam-se completamente no tempo nos Açores com os primos. Aliás, às vezes queríamos nós falar com elas, de uma vez sentada no meio de uma praça na Austrália a tentar fazer um Skype com elas, lá, já elas estavam distraídas com os primos, ficávamos nós mais tristes por não conseguir falar com elas do que elas por não falarem connosco. Sim. Não, acho que pela idade não sentiram tanto em 2013, mas certo é que quando voltamos e com a energia que trouxemos e o que contamos e as prendas e não sei o que, assim, disseram logo, claro. Próxima, Sim, sim. E vocês agora estão a planear, portanto, seria este ano, 2021, mas que acabou por não ser por causa de toda a questão da pandemia, mas vocês estão a pensar ir agora em 2022, não é? Como é que está? Já está tudo praticamente planeado? Como é que está? Olha, nós dizemos sempre que sim, até haver uma alteração. Não é? Exato. Porquê é que eu digo isso? Porque nós já temos os destinos fechados, mas há sempre ali afinações que eu sei que quando chegar à altura de marcar os aviões, é mais nessa há uma altura. martelada para um lado, uma martelada para o outro, ou porque há um destino que para irmos do ponto A para o ponto B tínhamos de dar uma volta tão grande que perdemos um dia e então abdicamos do ponto B e vamos a um ponto C alternativo. Ou tem escalas muito difíceis, ou 2 escalas em horários tipo 3 e 5 da manhã, coisas assim. Mas para entenderes como é que nós fazemos a coisa, porque precisamos de junta, como dizia a Rita, precisamos de poupar para poder fazer a viagem, claro. Há ali uma altura que nós começamos inclusive a fazer simulações de custos de hotel. Portanto, nós vamos ter que ver, o que fazemos é, cada sítio, vamos conhecer o sítio, já percebemos a dinâmica do sítio, os melhores sítios para ficar alojados, e há sempre aqueles sites que dizem melhor sítio para casais, melhor sítio para festa, melhor sítio para famílias. Pronto, nós tentamos ler um bocadinho de tudo e perceber onde é que poderíamos ficar, encontramos um valor de referência de alojamento, temos uma simulação de viagens de avião e temos isso tudo. Até essa componente já está tratada, porque nós íamos viajar agora. Claro. Quando se diz que nós já temos a viagem planeada, é neste sentido, já temos uma lista de hotéis candidatos, já temos uma ideia do custo esperemos que não mudem muito agora com esta história das companhias aéreas a falir. Pois. Pronto, nós achamos que não há de mudar assim tanto. Nesse sentido, sim, já temos uma lista de destinos, já temos tudo. São giríssimos. E querem partilhar ou não? Ou vão deixar assim segredo até à altura? Vamos partilhar. Nós vamos começar pelo Sri Lanka, vamos entrar, vai ser a primeira vez que vamos ali à Índia, não é? Uma coisa mais Índia-Oriente, nunca tínhamos ido. Depois vamos para a Tailândia, vamos fazer 3 destinos na Tailândia, Bangkok, Koh Samui e Koh Tao. Depois vamos dar uma escapadela a Siem Reap, temos tido muita gente a falar-nos sobre Siem Reap e vamos estar lá 3 dias. Depois vamos para as Filipinas, vamos estar em 2 ilhas das Filipinas, vamos para Cebu e vamos para Palawan. Depois vamos a Seul, temos muita curiosidade com Seul, nós e as miúdas estão doidas com a história do K-pop e isso. Sim. Vamos a Seul. E depois vamos passar por 2 cidades nos Estados Unidos. Vamos a Dallas e vamos terminar em Nova Iorque, que é uma cidade que nós conhecemos. Elas pedem muito para ir a Nova Iorque. A Beatriz está muito entusiasmada por Nova Iorque, então vamos terminar em Nova Iorque e depois voltamos. Depois voltam para Lisboa. Ok. Parece-me assim um roteiro bastante bom. Gostaste? Gostei. Estou cheia de vontade de ir com vocês também. Muito bom. Olha, Pedro, há bocadinho estavas a falar nos truques das malas e etc, as coisas que vocês foram aprendendo ao longo dos tempos. Querem partilhar assim algumas coisinhas que vocês façam para vos facilitarem a vida nestas mudanças de aviões e isso? Vocês viajam apenas com bagagem de mão ou nem por isso? Esta é uma das dúvidas que nós tínhamos quando fizemos a viagem em 2013, tínhamos muitas conversas sobre o que é que seria melhor, o que é que não seria melhor. Sim. E uma das coisas que falávamos era a bagagem. Levamos a malinha de porão ou levamos a malinha para o avião. Tivemos em consideração, vamos ao longo do mês, vamos lavando roupa, vamos comprando roupa, vamos dando roupa. Havia muitas hipóteses. E acabámos por optar pela mala de porão. Nós levamos sempre com a malinha grande, com roupa para um mês. Sim, sem preocupações. Sim. Se quisermos lavar, lavamos, mas não temos esta obrigação. Porque, de facto, é uma das coisas que, se nós queremos usufruir das férias, não era um custo adicional. A primeira vez fizemos-lo do princípio ao fim. Na segunda volta ao mundo,
lavamos roupa a meio, mas é porque às tantas nós levamos isto é um dos truques, levamos umas malas extra para ir pondo a roupa suja, depois até pode ser levada na mão nos aviões. Os sacos, dobras deste tamanhinho e depois... Na prática vais libertando espaço na mala de porão para ir pondo as lembranças que vais comprando e vais usando o outro saco que acabas por levar na mão no avião com roupa suja. Com roupa suja, certo. certo. Ao fim de 2 semanas, 4 pessoas de roupa suja, às tantas aquilo já era um caminhão de roupa suja e no Havaí acabámos por lavar roupa. Estávamos num sítio propício onde tinha na cave uma zona para lavar e secar e experimentámos. Olha, até foi uma experiência gira. Sim. E tivemos de conversa com uma pessoa também estrangeira e olha, foi mais uma experiência. Agora, aquilo que nós fizemos na primeira volta ao mundo foi, assumindo isso e assumindo que íamos estar sempre a desfazer e a fazer malas, nós falámos com um amigo nosso que é alpinista. E você, como é que vocês gerem as coisas lá em cima? O problema das malas é que quando as pessoas não querem desfazer as malas, há sempre aquela técnica de abrir a mala e depois pôr a mão e ir furando, até que encontramos aquela t-shirt que queremos e puxamos. E ao puxar, desmancha-se. Pois, desmancha-se tudo. Ao fim de 3 dias de puxa de um lado, puxa do outro, está tudo desarrumado e o que é que fazemos? Desmanchamos a mala toda e voltamos a fazer a mala. E é uma chatice. E a dica que ele nos deu, é dizer, olha, na Decathlon, passa a publicidade, sim. há umas bolsinhas, eles não nos ofereceram nada também. Há umas bolsinhas muito giras e que nós passámos a ser fãs, nós temos uma série delas. Também em pack. Sim. E a roupa fica arrumada por tipo de roupa, por conjunto, por destino, e o que é certo é que quando nós tiramos as bolsinhas todas, pomos em cima de uma cómoda e depois é prático. Aquilo é super prático e fazes conforme a tua necessidade de organização. Por exemplo, dá-me imenso jeito ter uma das bolsinhas, que ele tem vários tamanhos, uma delas só para biquinis, por exemplo. Quando dá-me jeito, porque eu pego naquilo, meto aquilo em cima da cómoda, já sei que ali tem. Roupa interior, na viagem de 2013, nós quando fomos para a Austrália, era inverno, e então um dos sacos, eu separei claramente essa roupa, portanto foi muito mais fácil gerir, consoante os destinos onde nós estávamos, calor ou frio, tirar o saco com a roupa certa. Claro. É muito prático. E aquilo é... Colocar-nos em cima dos outros. Sim, exatamente. Pois, eu também tenho uns de vários tamanhos. Outra coisa que fizemos foi aprendemos a viajar com uma balançazinha pequenina. Dá muito jeito, principalmente quando nós temos destinos com pesos permitidos diferentes. Pois. Também se tem que preparar antes. Mas nós tivemos agora na Volta ao Mundo de 2018, tínhamos ali 2 destinos em que o limite de peso que podíamos levar era muito mais baixo do que os outros. E nós levávamos umas mochilas extra para poder pôr roupa lá para dentro e para no dia anterior a pesarmos as malas a ver se estava dentro. Sim, a balança é assim muito pequenina e é de gancho. Sim, aquilo depois pega-se. Pega-se e vê o peso. Nós temos uma história muito gira que nos aconteceu na primeira volta ao mundo nos Estados Unidos, em Los Angeles. Quando nós entramos no avião no Havaí para Los Angeles, a pessoa que nos estava a fazer o check-in, já nos Estados Unidos, disse-nos que os vossos cadeados, porque eles levam cadeados nas malas, não é? Certo. Os vossos cadeados não são FAA approved, e nós não sabemos que isso era, boa, fantástico, cadeados e um queijo, e ainda perguntámos o que é que acontece. Se alguém vir uma coisa estranha nas vossas malas, vão-vos partir o cadeado, boa, partam à vontade, não há nada de estranho nas nossas malas, dizíamos nós. Claro, quando chegámos a Los Angeles, uma das malas tinha sido aberta e o cadeado estava partido, tinha sido cortado. Pois. Eles achavam que estavam coisas estranhas lá dentro. Depois nós percebemos as lembranças que nós fomos comprando na Austrália, nos bonecos, tudo aquilo podia ser estranho. Mas quando abrimos a mala, que tinha sido aberta, tínhamos um bilhetinho muito simpático da autoridade americana com conselhos práticos de como arrumar uma mala. Muito bom. Ainda levámos um ralhete para termos a mala arrumada. E não sei como, não podemos dizer que isto valeu. Pois é, devia ter guardado, incrível. E eu sei que nesse próprio dia à noite, quando estávamos a passear em Santa Mónica, descobrimos uma loja que tinha os cadeados e acabámos de comprar cadeados FAA approved. Hoje temos estes pequenos truques, levar malas extra para roupa suja, para quando temos que diminuir o peso, levarmos coisas connosco no avião. Mas a arrumação é o... Foi a grande diferença. Sim. É a grande diferença. Porque com 4 pessoas então, depois fechas aquilo...
É só voltar a pôr nos sítios, aquilo não tem que saber, cabe dentro da mala, já sabemos exatamente, as malas, outra coisa que fazemos é, malas não são rígidas, são moles, trolley, em que tem um bom puxador, que tem umas boas rodas, porque os aeroportos são muitos, não é? Sim. Aeroportos e muitos deles longos, portanto, malas resistentes, mas boas malas, isso nós investimos. Temos 4 malas boas, que são sacos grandes e vale a pena, faz toda a diferença, com um bom puxador, boas rodas, que é para nós. E depois em todos os sítios que fomos, ou deixas a mala no hotel, porque ele permite, porque normalmente o check-in é muito mais tarde, ou então descobrimos cacifes, nós pesquisamos, sabes, o planeamento tem essa vantagem, claro. Nós procuramos estas informações antes, por isso a fase do planeamento é muito, muito, muito importante. Sim. Para não haver essas surpresas. Onde é que nós deixamos as malas uma vez em cacifes públicos? No parque, nas Cataratas do Iguaçu. Por exemplo, o parque está preparado para isso, deixas lá as Sim, malas, vão a vossa vidinha e depois voltam. levas só uma mochilinha com o que tu precisas. Exato. Nós quando fomos às Cataratas, a Beatriz fazia anos. A Beatriz tem a vantagem de fazer sempre anos ali na altura das nossas viagens. Sim. E nós saímos de Buenos Aires muito cedo. Demos logo as prendinhas em Buenos Aires, houve ali uma meia festa. Depois saímos, a viagem logo de manhã, chegámos final da manhã às Cataratas. No avião, falei com a chefe de cabine e ainda deram-nos parabéns no avião. Uau! Os passageiros que eu estou a parabéns, ela estava toda. Fizemos, deixámos as malas do parque, porque nós não íamos dormir na Argentina, nós íamos dormir no lado brasileiro. Deixámos as malas lá nos Cacifes, fizemos o nosso dia no parque no final do dia, agarrámos as malas, já tínhamos combinado com o taxista, passámos para o lado brasileiro, fomos fazer o check-in no hotel, deixámos as nossas coisas, tomámos um banhinho. O mesmo taxista levou-nos ao restaurante espetacular, onde cantaram os parabéns novamente. Não pôde! Tínhamos quase 3 festas de anos ali numa viagem, num dia, foi giríssimo. Uau! Todos os brasileiros, foi muito engraçado, por acaso. As malas para trás e para Aquela animação própria do brasileiro, tudo a cantar os parabéns. Acho que nunca na vida lhe cantaram tantos parabéns. Em tantos sítios diferentes, não é? Tantas pessoas diferentes, já vai muito bom, muito bom. Foi muito engraçado. Mas estas dicas nós agora estamos a pô-las todas em livro, faz parte. Tem sido um processo engraçado. Nós já escrevemos 2 e-books com estas nossas metodologias, planeamento, poupança, e agora estamos focados na viagem em si. Exato. Estás-nos a perguntar. Sim. A constar deste livro, toda a dica que nós nos lembramos, vamos lá pôr, porque de facto faz diferença. E é um processo giro. Escrever ajuda-nos a um escape mental. Sim. Ajuda-nos a viajar sem viajar. E isto tem-nos dado bastante gozo. Sim. E obrigou-nos a ir ver fotografias. O caso foi giro. Nós, inclusive, em alguma altura decidimos criar um site, que não tínhamos, só uma página no Instagram, e foi giro recordar as fotografias, ir a 2013, e depois perdemos imenso tempo. Olha, até vídeos estivemos a ver. Às vezes desviamos do objetivo, porque de facto é delicioso e ficamos com recordações muito giras. Sim, sem dúvida. E as miúdas também, não é? Acho que para elas também, daqui a uns tempos, vai ser ótimo poderem depois olhar para trás e lembrarem-se de tudo o que viveram, não é? Elas falam muito sobre o que aprenderam, assim, valorizaram muito a sua experiência, sem dúvida. Rita, estavas a falar no livro, vocês têm ideia de quando é que ele vai sair ou ainda estão assim? Nós lançamos há 1 ou 2 semanas o segundo livro, portanto nós já temos estes 2 publicados, que são muito mais metodológicos, ensinam a nossa metodologia sobre como é que nós, tudo aquilo que tivemos aqui a falar, passos todos para planeares uma viagem de volta ao mundo, é o plano, ou planear uma viagem de volta ao mundo. O outro livro é sobre poupar, é o Save, é como poupares para uma viagem de volta ao mundo, e eles 2, eu costumo dizer que casam, porque de facto para nós tem que casar. Essa é a nossa estratégia, é planear e poupar. E depois este que começamos há pouco tempo, começamos há uma semana a escrevê-lo. Não tenho ainda previsão, mas não levará muito tempo. Mas vai ser rápido. Os outros foram rápidos também, porque este é muito, vai ser muito à base de dicas, mesmo as checklists que nós preparamos, coisas que nós consideramos antes.
Nós hoje sabemos, mas na altura não sabíamos. Pois, claro, foi toda uma aprendizagem, É não uma é? útil para partilhar, Claro. por isso vai ser Sim. um livro diferente, vai ser Ok. diferente dos outros, mas é complementar. Nós temos aqui os nossos pilares é Plan, Save, Travel and Repeat, e são isto, e os nossos livros focam-se nestes Nessa três, parte, nestes três sim. pilares. Sim. Ok. Se vocês pudessem escolher apenas assim um conselho para dar a quem quiser fazer este tipo de viagens, qual é que seria? A primeira coisa que eu diria, a única coisa que eu daria às pessoas é não pensem que é impossível. Nós ouvimos tantas vezes que eu não tenho dinheiro. Nós fizemos N entrevistas a pessoas para percebermos o que é que nós podíamos fazer para ajudar os outros. E a maior parte das vezes eu não tenho dinheiro. Eu tenho amigos que me dizem claramente, olha, eu ganho isto, nunca na vida eu poderia fazer uma volta ao mundo. Eu disse, então dá cá, senta-te comigo. Então vamos ver, fizemos essa experiência, deixa-me ver, quais são as tuas contas? Eu ajudo-te. Quanto é que tu gastas aqui? Quanto é que tu gastas ali? Quanto é que gastas lá? Quanto é que tu consegues pôr de lado? E o teu subsídio de Natal? E o teu subsídio de férias? E o que é que podemos tirar daí? E estás a ver o que é que tu consegues poupar todos os anos? Sabes daqui a quantos anos é que tu vais poder fazer uma volta ao mundo? Eu não sei quanto é que custa, também te vou ajudar aí. Está aqui o nosso Excel. Custa isto, está aqui tudo. Eu fico surpreendido. Ficou surpreendido. Pois. Aquele conselho que eu posso dar às pessoas é não assumam que é impossível, porque mesmo a própria volta ao mundo, se mudar um destino, eu se não for aos Estados Unidos, fica tudo muito mais barato. Volta ao mundo, Ásia, América do Sul, tantos sítios onde se pode ir e viajar com custos muito controlados, tudo é uma opção. Portanto, não assumam que é impossível. Sabes que as pessoas estão muito habituadas às típicas férias do ano, ou seja, vamos de férias, temos 22 dias, onde é que vamos este ano? E pegam muito no subsídio de Natal, ou alguma poupança que têm, vão fazer uma viagem como nós fazíamos antes, olha, vamos ao México. Pronto, ficamos 10 dias no México. E não há a mentalidade, que eu também não tinha, de vamos definir um sonho, vamos pôr um pino aqui, eu quero fazer isto. O que é que implica fazer isto? Porque nós a segunda volta ao mundo fizemos só 5 anos depois. Pois. Não é a viagem de férias, é uma viagem de volta ao mundo. Portanto, as pessoas podem fazê-lo. Podem não fazê-lo no ano, 2 anos depois, mas se calhar conseguem fazê-lo em 5 anos. Sim, havendo planeamento, não é? E a questão de planearem. Sabem que podem fazê-lo. Outra coisa que nós nos apercebemos é muita gente não sabe o que gasta. Pois, sim, gasta. É verdade. Esta é outra questão, percebes? Que é a tal parte do save, de poupar. Para tu poupares, tens que conhecer o que é que tu tens. E isto eu noto que é uma grande fragilidade em muitas famílias. Mas eu confesso, se não tivesse feito a primeira, nunca imagina, que eu gosto daquilo, nunca me tinha passado pela cabeça que ia ter uma paixão como esta e gostar tanto dessa experiência. Sim, ótimo. Olhem, assim para terminarmos, há mais alguma coisa que gostassem de dizer ou acha que já cobrimos praticamente tudo? Olha, vou convidar as pessoas a seguirem o nosso Instagram, depois pões aí na descrição. Sim, põe, claro que sim. Nós temos partilhado, nós agora temos viajado pouco, não é? Mas temos partilhado muitas histórias das nossas viagens passadas. Cada vez que nos lembramos de alguma história, contamos, temos partilhas diárias, dicas. Se alguém precisar de alguma orientação, eu gostava de fazer, mas não sei como é que é de começar, metam-se connosco, nós adoramos falar sobre isto, portanto é seguir aqui as nossas... Sim, era isso que eu ia perguntar a seguir, Pedro, era onde é que as pessoas vos podiam encontrar? Depois vou deixar os links todos na descrição, mas se quiserem dizer os nomes... O nosso site é familyaroundtheworld.pt, temos uma página no Instagram também, Family Around the World, com um underscorezinho no final, mas é fácil de encontrar. Temos uma comunidade no Facebook também, Family Around the World. Temos uma... Coincidentemente. Estamos no Telegram, estamos em tudo o que interessa. YouTube. Temos um canal no YouTube cheio de vídeos das nossas viagens. O nosso site tem lá esses endereços todos, portanto é fácil de encontrar. Quem nos quiser conhecer, o site também é o permite, porque nós contamos a nossa história, nós temos a sua página, tem o seu vídeo. Vão lá espreitar. São todos muito bem-vindos. Ótimo. Olha, gostei muito de falar com vocês. E muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Igualmente, adorámos. Obrigada Ainda bem. pela oportunidade. Tchau. Tchau.
Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com o Pedro e com a Rita e que também tenhas ficado com uma vontade de planear uma viagem de volta ao mundo. Ou pelo menos, como o Pedro disse, que tenhas percebido que de facto não é impossível. Até ao próximo episódio e boas aventuras!